Você já se perguntou por que em alguns momentos do dia sua mente está afiada, criativa e alerta, e em outros parece uma névoa que não passa? Será que existe frequência certa para viver melhor? Hoje nós vamos explorar uma dimensão invisível e que molda o seu comportamento a cada instante, as suas ondas cerebrais. E a pergunta que fica é: você está na frequência certa? Vamos começar pelo básico. O que exatamente são ondas cerebrais? Como elas funcionam e por que isso importa? As ondas cerebrais são padrões elétricos gerados pelas atividades dos neurônios. Uma analogia simples é comparar com a frequência de rádio. Ondas do mar. Cada tipo de onda corresponde a um estado mental. Um alerta, um relaxamento, um sono profundo, inspiração e etc. Nosso cérebro alterna entre essas frequências ao longo do dia, dependendo do que vivemos, pensamos e sentimos. É muito importante destacar que as ondas influenciam diretamente o comportamento, o humor e a capacidade de ação. E quais seriam os principais tipos de ondas cerebrais? E o que cada uma causa no nosso corpo, na mente e no comportamento? Vamos pensar em cada onda. Eu vou te dar o nome das ondas e vou te dizer uma frequência. Não se atente a esse número por enquanto. É importante você observar que da onda que eu vou começar, a delta, até a gama, existe um número crescente e isso tem relação direta com essa frequência. Imagina que essa onda é a de maior amplitude, ela é uma onda mais calma e a gama é mais agitada. Eu já quero que você observe isso aí também, tá bom? Mas vamos começar. A onda delta é uma onda de 0,5 a 4 Hz. Lembra que nós estamos falando de eletricidade. Ela é mais relacionada ao sono profundo, à regeneração celular, subconsciente, ativo. Inclusive, ela deve aparecer durante o nosso sono profundo, ligada à reparação física e emocional. É como você imaginar que essas ondas devem aparecer apenas quando você está em um local muito escuro e realmente em sono profundo. Agora vamos falar das ondas theta, 4 a 8 Hz. Você está vendo que está aumentando. Ela está mais relacionada à meditação profunda, criatividade, inconsciente simbólico, transição entre vigília e sono, e excelente para insights, mas é bem difícil de sustentar em atenção plena. Já se nós formos pensar na onda alfa, que é a de maior amplitude, inclusive em todo o cérebro e a mais esperada ao longo do dia, ela funciona de 8 a 12 Hz. Tem relação com o relaxamento, em estado de consciência, é onde mora o flow, a clareza, a conexão com o presente. É como comparar com o modo artista, é o estado de contemplação focada, que é mais ou menos como nós ficamos muitas vezes durante o dia, observando uma TV, o que nós estamos fazendo uma comida, enfim, dirigindo. Esse é o estado mais esperado, é o estado alto. Agora vamos para o beta. O beta já é de 12 a 30 Hz, já é o estado de alerta, de foco, produtividade, mas também estresse, preocupação e agitação mental. É onde passamos boa parte do dia, muitas vezes em excesso. Por quê? Porque a nossa rotina pede isso, principalmente com quem trabalha com raciocínio, com leitura, com investigação, com análise. Porque hoje o trânsito, quando você está no trânsito, você muitas vezes, ao invés de você estar dirigindo de forma plena, você está fazendo o quê? Você está preocupado se alguém vai chegar no seu carro, preocupado se alguém vai bater, se alguém cortou a pista, sabe aquele dirigir por mim, pelo outro? Então, quer dizer, você ao invés de estar em estado alfa, você já sobe isso para um estado de maior agitação cerebral, que é o estado beta. Então, isso já te leva para um ponto de estresse permanente, principalmente para quem dirige muitas horas por dia. Vamos agora para o gama. O gama já é acima de 30 Hz. Alta cognição, integração de informações, estado elevado de percepção e também compaixão. Ainda pouco compreendido porque ele não aparece com frequência, ou não deveria, mas é presente, por exemplo, em monges,
monges que realizam meditações e experiências profundas de autopercepção, de autoconhecimento. Teve um estudo que mostra que isso chama atenção, porque quando você pensa que o seu estado de flow, de muita meditação, é um estado de alfa, por exemplo, foi encontrado nos monges tibetanos o Gama, que é de alta agitação. Mas isso tem a ver também com uma outra questão, que é a questão da vibração. Lembra aquela história da vibração, que a gente precisa vibrar em alto nível? Pois bem, também tem conexão com isso. Com essas informações, você começa a perceber o quanto as ondas vão interferindo diretamente nos comportamentos que nós temos durante o dia. Então, existe uma frequência ideal? Essa é a pergunta que você tem que se fazer aí. Mas baseado nessas informações, qual é a onda, que deve ter em maior quantidade no meu cérebro? Depende, porque a ciência vai mostrando que existem padrões de ondas esperadas para áreas específicas do cérebro e comportamentos. Porque esses comportamentos, como nós já vimos, estão relacionados diretamente com essas ondas. Excesso de beta, procrastinação. Deficiência de beta, alfa, apatia. E o excesso de teta, quando a gente tem teta em alto nível no nosso cérebro, isso gera uma lentificação cerebral. Então isso vai fazendo com que você tenha um cérebro, por ser mais lentificado, um cérebro mais apático, comportamentos mais apáticos. Eu quero apontar aqui que a chave não está sempre numa frequência específica, mas saber transitar conscientemente entre elas. A habilidade, por exemplo, de tocar de estação mental, vai fazendo com que você tenha mais qualidade nessas decisões, nas relações, em acordo com o que está sendo requisitado de você. Se você precisa que você seja mais produtivo, você vai automaticamente ativar as áreas que têm mais beta, como eu falei antes. Então, por isso que ter consciência dessas ondas e como elas funcionam, em que áreas do cérebro elas funcionam, vai fazendo com que você vá tendo mais controle sobre os teus comportamentos e como esse cérebro está funcionando. Existe uma conexão entre frequência cerebral e emoções como ansiedade, o medo ou até a alegria? Sim. A resposta que eu tenho para te dar é sim, profunda. Emoções disparam reações neuroquímicas que alteram as frequências cerebrais e vice-versa. Podemos induzir estados emocionais ou mudar a frequência da mente. Por exemplo, a prática da respiração ou a meditação estimulada, onde as ondas alfas e teta vão reduzir o cortisol. O cérebro, ele não separa, veja, escute bem isso, não separa o que é imaginação do real. Ele simplesmente vive o que está acontecendo, seja na sua imaginação que você está projetando e criando ou não. Isso é a neuroplasticidade em ação. Entrar em alfa é criar espaço para reagir com consciência. E o teta nos conecta com memórias e intuições. É como ajustar o tom emocional da vida pelo controle interno da nossa mente. Se estamos em uma frequência que não nos favorece, como podemos sair dela e mudar esse estado mental? Aí eu vou te responder. A transição de frequência pode ser treinada com práticas como a respiração consciente. Aquela, se você procurar aqui, você vai encontrar a 468. Também com o neurofeedback, que é uma técnica já consolidada nos Estados Unidos. Com o neurofeedback, eu capto tuas ondas e reproduzo elas de forma online, em tempo real para você, para que você possa, por meio de um estímulo, seja ele visual, auditivo ou sinestésico, no caso de um jogo, perceber como é que está essa modulação cerebral. A meditação guiada é outro recurso extremamente importante e todos nós já chegamos a esse entendimento. A neurociência vem provando isso. Banhos de sons, como as frequências bineurais e isocrônicas, estímulo sensorial positivo, a aromaterapia, luz natural, o toque, a própria escrita é uma terapia que pode ser trabalhada também para melhorar esse estado de remodulação de ondas. Evitar excesso de estímulos digitais antes de dormir. Por quê? Porque os estímulos digitais requerem de você um aumento das tuas ondas beta. E ondas beta são ondas rápidas. E o que a gente quer próximo de dormir já são ondas mais lentificadas, ondas que nos remetem mais à questão do estado de sono. Todas essas práticas que eu te coloquei reeducam o teu cérebro para que ele tenha mais equilíbrio. E qual é a relação entre ondas cerebrais e o inconsciente? Existe algo mais profundo aí? E sim, as ondas mais lentas, teta e delta,
nos conectam com camadas mais profundas da mente, onde vivem os nossos padrões emocionais, memórias, crenças, e é através delas que acessamos estados de cura, reintegração, reconexão com partes nossas que não escutamos no dia a dia. Eu preciso te falar que o autoconhecimento verdadeiro existe um mergulho. É preciso você voltar para dentro de si, sair do estado de beta e entrar no estado de teta. A mente é como um instrumento musical. A beleza não está em uma nota só, mas em saber tocar todas no momento certo. É como se a sua consciência te posicionasse como um maestro diante das tuas ondas cerebrais e elas sendo uma orquestra. Então, as ondas cerebrais podem ser treinadas, observadas e ajustadas. E isso não transforma só teu comportamento, mas o teu padrão de vida. E o mais importante é fazer esse processo de recondicionamento neural de forma adequada, bem acompanhado por profissionais capacitados. E se você tem dúvidas e quer conhecer um pouco mais sobre o neurofeedback, eu te convido a entrar em contato conosco, que a gente possa te apresentar detalhes, tirar as suas dúvidas e você, dependendo de você morar aqui em Fortaleza, você pode vir até o meu consultório para que eu possa te apresentar o equipamento e como funciona isso na prática. Eu espero que você tenha gostado das dicas e das informações que eu te passei. Entre em contato agora mesmo.